Olá, olá, senhores, muito bom dia. Domingo, 10 horas da manhã, estamos aqui com mais uma live, senhores. Uma live falando sobre a palavra mais importante. Por que é a palavra que eu mais falo? Porque é a palavra mais importante. Ser ou não ser consciente. Ser ou não ser consciente, a live de hoje, senhores. Vamos lá. Ser ou não ser consciente. Vale a pena buscar a consciência? Vale a pena ir na direção da consciência? Vale a pena essa expansão da consciência ou não? Então seria algo mais ou menos entre a consciência e a alienação, entre a consciência e uma certa acomodação. Então eu vou viver mais para fazer a manutenção daquilo que eu tenho, daquilo que eu conquistei até aqui, ou eu vou buscar mais, eu vou buscar expandir mais a minha consciência. Então eu vou ficar numa percepção pequena das coisas, vou perceber quase nada, ou eu vou buscar a expansão da consciência. Bom dia, Paulina. Vamos lá, senhores. Parabéns, Marici. Grande beijo. Felicidades. Isso aí, senhores. Ser ou não ser consciente. E aí, a ideia é uma ideia bem simples, mas é uma ideia muito bonitinha que eu vou contar para vocês, né? Não é bonitinha não, ela é muito bonita, que é a ideia de que é só por meio da consciência que nós permitimos que as coisas cheguem até nós. É só por meio da consciência que nós permitimos que as coisas cheguem até nós. Olha aí, senhores. Então, essa questão de expandir a consciência, o que ela traz de retorno para nós, é a única forma que nós temos de permitir que as coisas cheguem até nós. E que coisas são essas, André? As coisas boas, né? É a única forma que nós temos de permitir que as coisas cheguem até nós. E André, por que então a gente resiste a essa consciência, se ela é tão benéfica, se ela dá esse retorno para nós? Por que nós resistimos? Nós resistimos porque ela exige de nós um esforço para que essa expansão da consciência seja feita. Nós precisamos sair dessa acomodação, nós precisamos sair do automático, nós precisamos sair dessa existência robótica, sem consciência, e ela então exige de nós esse esforço, mas é só através dela que nós permitimos, é só através da expansão da consciência que nós permitimos que as coisas cheguem até nós. Então são duas ideias básicas na live de hoje. É isso que eu vou desenvolver ao longo da live. A expansão da consciência é a única forma que nós temos de permitir que as coisas cheguem até nós. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que para que essa expansão da consciência ocorra, nós precisamos do outro. Nós precisamos do outro. Se você ficar só com você mesmo, se você ficar nessa atitude trancado no quarto, fechadinho ali, tem gente que fala assim, aí, me deixa quietinho, não, quietinho, me deixa quietinho, não mexa comigo, eu quero ficar bem quietinho, não mexa comigo. O que é esse quietinho? Esse quietinho é ficar sem consciência. Tem uma manifestação aqui. André, sua live todo domingo é como uma missa para mim. Olha que maravilha, hein? Que sou ateu. Aí.
André, sua live todo domingo é como uma missa para mim que sou ateu. Fico agradecido aí da manifestação. Então, essa questão da consciência é fundamental. Por que você fala sempre disso, André? Porque é o mais importante. Então, essa consciência é como o acordar de manhã. Então, essa é uma questão existencial que nós temos e nós somos responsáveis por isso. É uma luta, e essa luta vai até o final da vida. É uma luta de ser ou não ser consciente. Então nós estamos o tempo inteiro nessa luta. Então não é um interruptor que uma vez que você ligou ali, se acendeu essa luz da consciência, ela vai ficar acesa o tempo inteiro. Então você vai entrar na consciência e daqui a pouco você vai sair e buscar a alienação novamente. Então você precisa de novo empreender um esforço para entrar novamente e aí novamente você vai sair. Então essa é a luta de todo dia, como por exemplo no acordar pela manhã. No acordar pela manhã, a preguiça, a resistência em ir para o seu dia. Então você quer persistir nesse dormir, ao invés de você levantar e ir para o seu dia. Então aí tem uma dica muito simples em relação ao acordar de manhã que eu vou dar para vocês, que é assim: é só você pensar que se você levantar da sua cama, daqui a pouquinho, mas é daqui a pouquinho, você estará muito melhor. Se você levantar da sua cama, mas é daqui a pouquinho, em pouco tempo, você estará muito melhor da onde você estava ali na sua cama. André, André, você não sabe como é a minha cama. Minha cama é sensacional, minha cama tem molas que vieram da França, minha cama é maravilhosa, minha cama tem plumas de ganso da Tailândia. André, você não sabe nada, minha cama é maravilhosa. Se você acordar em pouco tempo depois, você estará melhor, você estará se promovendo, você estará se dando coisas, você estará se beneficiando com a sua ação, com as suas atividades. Então essa é a dica para o acordar. Se você acordar em pouco tempo, você estará muito melhor da onde você estava. Então, se a gente parar para pensar, essa questão da consciência... André, mas assim, não dá para eu expandir a minha consciência de uma forma assim que eu enxergue tudo de uma vez? Eu quero enxergar tudo de uma vez. Nós não conseguimos fazer isso. Então, a consciência ela é progressiva e ela é gradual. Cada dia nós vamos dar um passo na direção dela. Só que para que a gente faça isso, nós precisamos do outro. O que significa isso? Você tem que sair da cama, você tem que sair do quarto. E você tem que ir para os seus vínculos, você tem que ir para as suas atividades, você tem que ir para o seu trabalho, você tem que ir para o convívio com as pessoas, você tem que ir na direção dos seus amigos. Nós precisamos do outro para que essa expansão da consciência ocorra. Mas André, eu não quero ver nada. André, eu não quero ver nada. Eu não quero acender essa luz. Uma metáfora que nós temos para a consciência é a luz. Então você está lá no seu quartinho escuro e você fala assim: André, eu não quero acender essa luz da consciência. Por quê? Porque o que vai acontecer a hora que você acender a luz nesse quarto escuro? Essa luz vai mostrar para você o que está na sua vida e o que está dentro de você e o que sempre esteve que você não quis ver até aqui. Nós fazemos um esforço para ficar cego. Então a luz vai tirá-lo dessa cegueira e vai ampliar o campo de percepção. A luz ela vai colocar um espelho na sua frente. Nós saímos para viver a nossa vida, mas nós não refletimos sobre a nossa vida. Nós não nos vemos vivendo. Nós simplesmente vivemos. E aí é interessante a gente perceber que é difícil quantificar isso, mas mais ou menos seria assim: apenas 10% das suas ações
são conscientes. Nossa, André, apenas 10% das suas ações são conscientes. Nossa, André, por exemplo o quê? Por exemplo, a escolha amorosa que você fez. Ah, André, para de dar notícia ruim. Como assim a escolha amorosa que eu fiz não é consciente? Não é consciente. Você vai perceber o que você escolheu. Veja bem, foi você que escolheu e você é responsável pelo que você escolheu. Não se faça de vítima. Você é responsável pelo que você escolheu, só que você escolheu cego. Você escolheu sem perceber a dimensão e a profundidade da escolha que você estava fazendo. Então é depois da escolha que você fez, é depois da escolha, até no momento da escolha, tem gente que percebe alguns sinais, né? A pessoa fala, eu estou percebendo isso aqui, eu estou percebendo aquilo ali, tem um sinalzinho aqui, tem um sinalzinho ali, só que a pessoa não decodifica esses sinais, né? Ela não faz uma síntese desses sinais numa consciência. Então ela vai tocando o barco ali, ela vai vivendo o relacionamento. E como nós queremos que dê certo, eu quero que dê certo, né? E já começa ali o beijo, a transa, essa coisa toda, você começa a se envolver. Então você está guiado muito por essa questão da vontade, por essa questão dos desejos. E é aí que a gente fica completamente cego mesmo, é aí que a gente não enxerga nada, né? Então é depois de um tempo, né, que esses fatos, esses dados da realidade vão surgindo e você então vai ampliando a sua percepção e expandindo a sua consciência em relação ao seu relacionamento. E daí o que as pessoas mais falam assim, mas André, eu não sabia de nada disso. Então, mas você escolheu, você não tinha a consciência disso, mas quem escolheu foi você e você tem total responsabilidade sobre isso, tanto em relação aos acertos quanto em relação aos erros, aos problemas, né? Então, essa questão de ser ou não ser consciente, buscar ampliar a sua percepção, buscar expandir a sua consciência, para quê? Porque é só através da consciência, da expansão da consciência, que nós permitimos que as coisas cheguem até nós. Se você ficar sem perceber nada, se você ficar ceguinho, se você falar assim, não, eu não quero ver nada, ou eu quero perceber bem pouquinho, as coisas não vão chegar até você. As coisas não vão acontecer para você. Você tem essa escolha? Você tem. Você tem essa escolha. Eu não quero, André, eu não quero ver nada. Tá bom. Então, pronto. Fique cego, não veja nada. Só que você precisa perceber, a hora que você olhar para alguém, que você perceber que essa vida da pessoa tem coisas acontecendo e na sua não fique bravo. Por quê? Porque senão você fica bravo. Daí você fala, mas por que a vida do outro as coisas acontecem e na minha não? Porque você fechou as possibilidades de expandir a sua consciência. Mas André, ter consciência do quê? Eu tenho que ter consciência do quê? Você tem que ter, basicamente ter consciência do quê? Ter consciência dos dois maiores vínculos da nossa vida. Quais são os dois maiores vínculos da nossa vida? Quais são os dois maiores vínculos da nossa vida? Amor. Quando eu falo amor, eu estou falando relacionamentos, né? Estou falando não só do relacionamento amoroso, mas assim, relação com os filhos, amigos, né? Família. Então, amor e trabalho são os dois maiores vínculos da nossa vida. Então, nós temos que procurar todos os dias expandir a nossa consciência em relação ao amor, em relação a esses vínculos de relacionamento que nós temos e em relação ao trabalho. O trabalho é sensacional para a expansão da consciência, né? O trabalho é sensacional.
Porque aí você vai trabalhar lá com uma pessoa e essa pessoa vai te dar um retorno, né? Daqui a pouco o seu chefe vai te dar algum feedback, daqui a pouco aquele colega de trabalho vai falar alguma coisa sobre você e você mesmo trabalhando vai perceber coisas sobre você, tanto no sentido dos seus valores, coisas que você não sabia que você era bom ali, que você tinha facilidade, quanto também no sentido das suas falhas, né? Dos seus problemas, das suas limitações. Então, por exemplo, se você for uma pessoa muito intransigente, se você for uma pessoa muito arrogante, os seus colegas de trabalho vão dizer para você, vão falar, meu, isso é difícil pra caramba, hein? Isso é difícil. Você já percebeu que isso é difícil? Então você começa a ter um retorno de consciência sobre você, que se você ficasse lá quietinho na sua casa, fechadinho, sem ver nada, você não iria ter consciência. Então nós temos que ir na direção do outro, porque a única possibilidade da gente expandir a consciência é através da direção do outro. Então você tem que viajar, você tem que viver a sua sexualidade, você tem que transar, você tem que buscar uma pessoa para viver um relacionamento, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Então, indo na direção das coisas, indo na direção do outro, você vai ter a possibilidade de expandir essa consciência na sua vida. Mas André, o que eu ganho com isso? É só assim que nós permitimos que as coisas cheguem até nós. Senão não chega nada, senhores. Senão não chega nada, fica aquela vida morna, vazia, automática, nada acontece, né? Você não amplia suas possibilidades, você não amplia suas perspectivas. Muito importante, consciência de pai e de mãe, muito importante. Você sabe que isso é algo dificílimo no consultório, porque o paciente, ele acredita que se ele tomar consciência de quem foi a mãe dele, quem foi o pai dele, ele acredita que ele está cometendo ali uma espécie de traição aos pais, né? Ele fala, como é que eu vou conscientizar as falhas da minha mãe, né? Como é que eu vou conscientizar as falhas do meu pai? Às vezes você tem que ver também ali aspectos de um pai que foi muito benéfico a você, que você também não tinha percebido. Então isso também é interessante. Então às vezes sua mãe realizou algo para você que você não se dava conta do quanto aquilo tinha sido benéfico a você. Então isso também ocorre no consultório. Mas essa consciência do quanto a mãe falhou, do quanto o pai falhou, essa é uma consciência difícil para o paciente, porque ele fala assim, mas como é que eu posso, né? Como é que eu posso fechar ali um certo conceito sobre minha mãe, fechar um certo conceito sobre meu pai, num sentido de ver do que falhou, do que faltou na criação, de algo que trouxe para mim consequências. Como que eu vou fazer isso em relação aos meus pais? Então o filho, ele toma isso, ali deitado no divã, ele toma isso como algo muito difícil, né? Eu não consigo falar dos meus pais, eu não posso fazer isso. Então ele vai se sentindo culpado de ter que trazer essa história e perceber ali, né, as falhas do pai, as falhas da mãe e as consequências disso sobre ele. Só que é muito importante isso, né? É muito importante que a gente perceba que nós não vamos fazer isso no consultório para ficar no pai, para ficar na mãe. Nós vamos fazer isso no consultório para que a pessoa perceba do quanto hoje, sendo um adulto, o quanto ela traz dentro de si esse pai e essa mãe, e ela repete essas atitudes que foram prejudiciais na infância e na adolescência, ela repete essas atitudes sem ter hoje o pai e a mãe perto. Mas por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela interiorizou esse modelo familiar da infância. Então há uma interiorização do modelo familiar da infância, e é isso que vai influenciar a escolha amorosa. A escolha amorosa está sempre baseada nesse modelo familiar da infância.
Então nós não escolhemos por acaso, nós escolhemos motivados por essa força desse modelo familiar da infância, uma força emocional que atua em nós e que nós não nos damos conta, nós não temos consciência, e por isso que nós temos que fazer esse esforço para conscientizar isso. Então, essa questão de olhar o pai e olhar a mãe não é para ficar, nossa, olha o quanto a minha mãe é culpada, o quanto meu pai é culpado. Não, nós temos que perdoar mesmo o pai e a mãe, olhar os erros, olhar as falhas, mas nós temos que aceitar o que foi feito e temos que dar o perdão a eles. Mas o mais importante é perceber essa mãe dentro de você e perceber esse pai dentro de você. Então aquilo que você não gosta que o seu pai faz, aquilo que você não gosta que sua mãe faz e aquilo que a sua mãe fez, aquilo que seu pai faz hoje e aquilo que ele fez no passado, isso que você não gosta, de você perceber que você pratica essas atitudes dentro de você, na sua vida. Eu vou dar um exemplo bem drástico, bem patológico, para vocês entenderem isso, mas assim, nós percebemos isso também em comportamentos bem menos patológicos, essa repetição ocorrendo. Mas eu vou dar um exemplo mais carregado na patologia para que vocês percebam. Então, uma mãe alcoolista, né, que fazia uso do álcool e ficava agressiva, pegava um objeto cortante ali, uma faca, uma tesoura, alguma coisa, e ameaçava a filha, né? Então isso ocorria na infância, isso ocorria na adolescência. Então essa mãe sempre teve esse tipo de atuação. Como que isso é interiorizado nessa filha? Então isso é interiorizado assim. Essa filha adulta, né? Ela pega um estilete, ela puxa a manga da blusa, ela pega um estilete, vai no banheiro e corta, ela faz cortes aqui no pulso dela, né? Ela não chega a ir para um suicídio, mas ela faz, né? Ela causa esses cortes, então ela vai causando essas feridas nela, e isso, é claro, ela vai perdendo um pouco de sangue ali, e depois isso se cicatriza e vai ficando essas marcas, né, no pulso ali, no braço. Então você vê, é algo que a mãe fazia, algo destrutivo, violento que a mãe fazia, e hoje quem faz isso para esta filha? Ela própria. Então ela repete essa atitude da mãe, é a mesma atitude da mãe, não sei se vocês estão percebendo isso. É a mesma atitude da mãe. Só que ela pega essa atitude da mãe e faz isso contra quem? Ela faz isso contra ela própria. Então é isso que nós chamamos de interiorização do modelo familiar. Então você tem um modelo patológico, você interioriza esse modelo patológico e aí você passa a repetir esse modelo patológico, não mais com a sua família, mas você passa a repeti-lo com você mesmo na sua vida. Então, esse tipo de consciência é uma consciência difícil, não é fácil esse processo de você conscientizar a sua família dentro de você. Isso é algo que você não vai conseguir fazer assim em um dia, olhar ali no espelho e rapidinho você sacar o seu passado inteiro. Isso é um processo, né? Às vezes alguém vai dizer alguma coisa para você e vai te dar um retorno que você não estava esperando. Então, às vezes, o seu parceiro, a sua parceira ali, a sua esposa, o seu marido, eles vão falar alguma coisa. Nossa, mas você é igualzinho o seu pai, né? Mas você é igualzinho a sua mãe nisso. Olha como todos os seus irmãos fazem esse tipo de ação. E então você começa a ter ali fatos, na realidade, possibilidades de expandir essa consciência e perceber o quanto você tem esse pai e essa mãe internos. Então isso é uma coisa legal no consultório, que é assim,
fique tranquilo em falar sobre o pai e sobre a mãe, porque nós não estamos falando do pai e da mãe lá fora, né, que está na sua casa lá, que você vai visitar ou que você mora junto. Nós estamos falando desse pai e dessa mãe que você carrega dentro de você, e é esse pai e essa mãe internos que nós vamos tratar. Então, essa consciência é importante. A consciência do casamento, né? Que casamento, como é o casamento que eu vivo? Que tipo de casamento é esse? Que relação existe? Qual é o papel que eu ocupo? Qual é o papel que o meu parceiro ocupa? Que tipo de encaixe nós fizemos? Então, isso tudo é um esforço, isso tudo é um trabalho, é esse trabalho de expansão da consciência. Mas, André, para que fazer isso? Para que? André, me deixa quietinho, me deixa ceguinho, deixa eu ficar ceguinho aqui. Porque é só por meio da expansão da consciência que nós permitimos que as coisas cheguem até nós. É só por meio da expansão da consciência que nós permitimos que as coisas cheguem até nós. Que coisas, André? As coisas boas, os acontecimentos bons, perspectivas novas, possibilidades novas. Então, a consciência dá um trabalho, envolve um esforço, envolve, mas ela é altamente benéfica, né? Ela dá um retorno para a existência incrível. Então, por isso que o tema da live de hoje é ser ou não ser consciente. É claro que eu estou defendendo aqui o partido da consciência, ser consciente, mas também deixo você à vontade para fazer a sua escolha. É uma escolha que nós temos que fazer. E é claro que todos nós escolhemos a consciência agora, e daqui a pouco nós não escolhemos. Até eu fiz um post sexta-feira. Toda sexta-feira vai ter um post no Instagram, e eu não pus no Face, mas eu quero colocar no Face também, que se chama assim, o Divã me disse. Então é como assim, é como se eu desse boca, como se eu desse palavras ao divã. Então o divã está ali, vivendo aquelas experiências de atendimento, e de repente o divã onde o paciente fica deitado, o divã resolve falar alguma coisa daquilo que ele viveu, daquilo que ele viu. Então é alguma síntese que é tirada das experiências de atendimento clínico. Então nessa sexta-feira eu coloquei que o divã me disse. O que o divã me disse? O divã me disse que todo paciente que vai até a terapia, que busca a terapia, que paga o tratamento, que não falta, que é assíduo, que se vincula e fica na terapia, ele quer a consciência, ele quer evoluir, mas ao mesmo tempo ele não quer. Ao mesmo tempo ele quer ir embora, ele quer pegar seu chapéu e ir embora e não voltar nunca mais. Mesmo os pacientes que estão em terapia há 10 anos, mesmo os pacientes que estão em terapia há 15 anos, vivem isso. Mas André, isso é só na terapia? Não, isso é em tudo. Isso é em tudo. Isso é um curso que você começou a fazer, então já há uma resistência em pagar, eu vou ter que pagar esse curso e tal. Daí você paga, aí depois há uma resistência em fazer o curso, mas eu vou ter que fazer. Aí você faz um pouquinho e para. Tudo nós queremos e não queremos. Nós queremos a consciência e não queremos. Nós queremos evoluir e não queremos. Então, por isso que o tema da live é ser ou não ser consciente. Mas por que, André? Me deixe quietinho. Por que ser consciente? Porque é só por meio da expansão da consciência que nós permitimos que as coisas cheguem até nós. Algo importante também que ocorre na relação entre os pais e os filhos, né? Algo que estão dizendo aí que gostaram do texto de Van me disse. Que bom, que bom. Você vê que a questão do que vocês falam gostei do texto, né? O que é isso que vocês estão fazendo para mim? Vocês estão me dando um retorno, né? Eu só posso saber disso
através do outro. Então a única possibilidade que nós temos de expansão da consciência é através do outro. Como que um comediante ele pode saber se a piada dele é engraçada ou não? A hora que ele conta a piada. Então se ele contar a piada e todo mundo der risada, ele sabe que a piada dele é engraçada. Se ele contar e ninguém ri, ele sabe que tem algum problema com a piada dele. Como é que ele pode saber isso? Indo na direção do outro, contando a piada, indo na direção das pessoas. Um professor, como é que ele pode saber se a aula dele é boa ou não? Ele só pode saber se a aula dele é boa ou não dando a aula para os seus alunos, e aí ele vai perceber a reação dos alunos em relação à aula que ele deu. Então é através dos outros que nós temos a possibilidade. O outro funciona como um espelho para nós, né? É através dos outros que nós vamos percebendo esse retorno de consciência. Por exemplo, nesse trabalho que eu estou fazendo, eu comecei um pouco depois da pandemia, né? O que eu percebo, assim, que é nítida a diferença, Como as pessoas gostam quando eu falo de relacionamento. Né? As pessoas... Né? Quando eu faço uma live de relacionamento, é um tipo de reação. Quando eu faço uma live sobre trabalho, tá bem, as pessoas gostam de eu falar sobre trabalho. Mas não é tudo isso. Não tem o retorno que uma live sobre relacionamento tem. É incrível a reação das pessoas quando eu falo sobre relacionamento. Então, isso é um retorno que eu não tinha. Então, agora eu estou tendo. Mas como é que é possível ter esse retorno? Porque nós temos que ir na direção dos outros. Então, eu fui na direção de vocês e vocês me deram esse retorno. É só assim que nós podemos expandir a consciência. Então, o que isso mostra? Isso mostra que você tem que ir mesmo, você tem que beijar, você tem que transar, você tem que se relacionar, você tem que trabalhar, você tem que fazer o curso mesmo, você tem que aprender uma língua estrangeira. É isso mesmo, é indo na direção das coisas, dos outros, que nós vamos ter esse retorno de consciência. Mas André, eu posso não ir, eu posso ficar quietinho, não acender essa luz no quarto escuro? Pode, é uma escolha sua. Nós somos responsáveis por isso. Você vai decidir se você vai se esforçar para acender essa luz ou não. Só que nós temos que perceber também que nós acendemos a luz, daqui a pouco a gente apaga. A gente não fica com a luz acesa o tempo inteiro. Então, quando você perceber que a sua vida está mais robótica, quando você perceber que a sua vida está mais automática, quando você perceber que a sua vida está ficando sem sentido, quando você perceber que você está sem esperança, a esperança é um sentimento muito interessante se a gente está consciente ou não. Quando você está sentindo mais uma esperança na vida, assim, significa que você está mais consciente. Quando você está mais animado, desesperançado, significa que você se distanciou da consciência, da luz da consciência. Então, na relação pais e filhos, é importante também esse esforço de conscientização de algo que os pais fazem muito com os filhos, muito com os filhos, e não se dão conta, que é o quê? O pai e a mãe sentem algo em relação a eles, e eles projetam isso como se isso fosse do filho. Olha que fofo isso, né? Isso traz consequências para o filho? Vixe, o tempo inteiro, né? Então, o pai e a mãe sentem algo dentro deles, que é deles, não tem nada a ver com o filho. Só que eles projetam isso no filho e acreditam que isso é do filho. Isso dá problema, hein? Isso dá muito problema. Então, o pai e a mãe precisam se esforçar para recolher essas projeções, para segurar essas projeções neles próprios, né? Então, eu preciso perceber que essa problemática não tem nada a ver com meu filho, que isso é meu. Então, por exemplo, né, um exemplo bem simples. Se o pai é inseguro, se o pai se sente fraco, se o pai não vê nele forças e capacidades e recursos e talentos, né? Então, se o pai tem uma baixa autoestima,
é assim que ele vai também ver o filho. Então ele vai projetar isso no filho. Então ele vai projetar essa insegurança no filho. Então, através das falas, ele vai verbalizar que o filho é fraco, ele vai verbalizar que o filho não vai conseguir. Então ele vai fazer uma projeção dos seus próprios sentimentos no filho. Então isso, para o pai e para a mãe se conscientizar disso, isso dá trabalho. Mas é fundamental. Por quê? Porque a hora que a mãe percebe, a hora que o pai percebe que eles estão fazendo isso, nossa, isso é meu, isso não é do meu filho. Essa ideia, né? Às vezes você pergunta assim, a que você associa o seu filho? Né? O que é o seu filho para você? Essa é uma pergunta muito importante que muitas vezes os psicólogos esquecem de pedir associação, né? Vão tratando sem pedir associação. O que é, isso é muito importante, essa associação, você pedir para a pessoa associar, você está lá brigando com uma amiga, o que é essa amiga para você? Se fosse dar uma palavra para essa amiga, que palavra você daria? Então você pergunta para a mãe assim, o que é o seu filho? Sei lá, o que é o João para você, o que é o Henrique para você, o que é o Paulo para você. Aí a mãe diz assim, eu não sei. Quando eu penso nele, é como se ele fosse um vaso que fosse cair no chão e quebrar em pedacinhos, se estilhaçar a qualquer momento. Então ela tem uma visão do filho como se o filho fosse fraco. Isso não tem nada a ver com o filho não tem nada de fraco, o filho não tem nada de doente, nada disso. Isso é um sentimento da mãe, é o que a mãe sente em relação a ela. Ela acha isso e ela sente isso em relação a ela. E ela projeta no filho e acredita que isso está no filho. Só que isso é feito inconscientemente. Eu não falei lá para vocês que só 10% do nosso comportamento é consciente. 90% do que nós fazemos nós não temos a menor consciência. Então é fundamental que essa mãe perceba que isso é dela. E a hora que ela percebe, ela para de projetar. Daí começa a aparecer elogios. Daí ela começa a ver no filho forças, potencialidades. Nossa, como ele é inteligente. Nossa, como ele vai bem na escola. Nossa, outro dia ele jogando bola, ele fez um gol. Daí ela começa a perceber então a força desse filho. E ela fala, nossa, o que eu estava fazendo com meu filho? Né? Eu estava colocando nele, eu estava projetando nele sentimentos que na verdade são meus. Então aí isso traz um ganho imenso. O quanto nós ganhamos com a consciência. Então a única possibilidade de nós fazermos isso é através do outro. Então a mãe em contato com esse outro, quem é esse outro ali? É o filho. Então a mãe, prestando atenção na relação dela com o filho, com este outro, ela vai ter uma oportunidade de expansão da própria consciência dessa mãe. E a mãe ganha com isso muito, muito. O filho melhora e a mãe melhora, porque daí ela vai poder trabalhar esses sentimentos de fraqueza, porque isso é o que ela sente, isso não é o que ela é. Ela vai poder trabalhar isso nela própria. Outra coisa também em relação ao outro, irritação, né? Já falo muito sobre isso aqui. O outro te irritou, isso é, como diria o Nelson Rodrigues, isso é batata. O outro te irritou, ele te irritou porque ele não te irritou por causa dele, ele te irritou por causa de alguma consciência que ele te trouxe. É alguma coisa que você viu nele que te incomodou. Mas por que isso te incomodou? Isso te incomodou porque você pratica também isso na sua vida. Só que talvez você não faça isso no mesmo ponto que ele está fazendo. Então, se ele faz isso, por exemplo, no relacionamento amoroso, talvez você faça isso no trabalho, talvez você faça isso na relação com seus pais, você faz isso em outro local da sua vida. Mas se aquilo te incomodou, é porque aquilo coexiste em você. Eu gravei um vídeo essa semana sobre a inveja. A inveja também, esse vídeo ainda não está disponível para vocês, mas vai chegar aí. Eu não sei se essa semana ou na próxima. A inveja também é algo que nós podemos descobrir de nós
Mas a única possibilidade da gente saber de nós através da inveja é envolvendo o outro. Você vai invejar quem? Você vai invejar o outro. E a inveja é complicado de falar porque assim, a educação diz que é feio invejar, a religião diz que é feio invejar. Então a gente nem se permite a ideia de que eu tenho alguma possibilidade de inveja de alguém dentro de mim. Então a gente não consegue nem pensar isso, assim, é algo tão rejeitado, né? É algo tão reprimido dentro de nós, só que nós invejamos. André, para de dar notícia ruim. Como assim eu invejo? Você inveja porque você é um ser emocional. Você é um ser emocional e você não tem controle sobre as suas emoções. Não, mas André, eu tomei uma decisão. Hoje eu fiz um exercício de pensamento e tomei uma decisão que eu nunca mais vou invejar na minha vida. Possível. Por quê? Porque você é um ser emocional e você não controla a sua emoção. O seu pensamento não tem controle sobre a sua emoção. O intelecto nunca vai controlar as suas emoções, os seus sentimentos. E a inveja é um processo emocional. O que você inveja? Você inveja é aquilo que você admira. Você inveja no outro alguma coisa que você admira. Quem é esse outro que você inveja? Você não vai invejar a rainha da Inglaterra, porque a rainha da Inglaterra está muito longe da sua realidade. Uma pessoa que é caixa do banco, ela não vai invejar o presidente do banco. É uma realidade muito distante dela. Então quem nós vamos invejar? Nós vamos invejar pessoas que estão dentro da nossa própria família. Nós vamos invejar primos, nós vamos invejar irmão. A inveja é um espelho próximo. Nós vamos invejar pessoas que estão próximas de nós, ambiente de trabalho. Mas você não vai ter essa consciência, eu estou invejando. O que vai aparecer para você? Este outro está me incomodando. É isso que você vai sentir. Esse outro quer atrapalhar a minha vida, esse outro está me irritando, esse outro está me incomodando, esse outro está me causando mal-estar. Toda vez que eu cruzo com ele lá no trabalho, dá um curto-circuito. É isso que você vai sentir algum problema com aquele outro. Então você vai ter que começar a fazer o quê? Um trabalho de expansão da consciência. E aí você vai perceber, veja bem, olha, se você conscientizar a inveja, você vai ver o ganho, né? Você vai perceber o ganho de força e de energia que você vai ter se você conscientizar a sua inveja. Veja bem, normalmente nós pensamos assim, o que é inveja? É alguma coisa que o outro tem que eu não tenho. É assim que a gente pensa, não é nada disso. É alguma coisa que o outro tem, e é um valor, sempre é um valor, é um brilho. Ninguém inveja um saco de lixo, é um brilho que você vê no outro. É alguma coisa que o outro tem, que você também tem. André, uma notícia boa. Então é algo que o outro tem, um valor, é um brilho, alguma coisa que você admira nesse outro. Mas em você não vê. O que é inveja? Esse in da palavra inveja é não. Esse veja é ver. Inveja é não ver. Você só vê fora, você só vê no outro, você não vê em você. E por invejar, você passa a tomar esse outro como seu inimigo. Você passa a achar que a existência do outro está te prejudicando e você pode até tramar algo contra esse outro. Por exemplo, no ambiente de trabalho, chega ali um e-mail que você precisa repassar para esse outro, que vai ser importante você veicular essa informação e você desvia essa informação. Você passa essa informação para todas as pessoas do departamento, mas para aquele ali você esqueceu. Aquele ali você esquece de passar a informação e a informação era super importante, que a reunião ia ser amanhã, às 8 da manhã, e ele não foi na reunião porque ele não foi informado. Então você não informou, né? Você esqueceu, você avisou todo mundo e ele ficou sem aviso. Então você começa a fazer essas estratégias de sabotagem
porque você acredita que o outro está atrapalhando a sua vida, você acredita que o outro está prejudicando a sua vida. Então, quando alguém te incomodar a esse ponto, você tem que parar e falar assim, será que não é inveja? Será que não tem alguma coisa nessa pessoa que eu admire? Não tem valores nessa pessoa? E é certeza, como diria Nelson Rodrigues, é batata. Isso que você admira no outro coexiste em você. Só que você não tem consciência disso. E por não ter consciência disso, você não vive e não desfruta desses valores que você tem dentro de você. Uma pessoa muito inteligente, se ela não tiver consciência da sua inteligência, ela não desfruta da sua inteligência. Ela se acha burra, é perigoso ela fazer a prova e não passar. Então, nós precisamos da consciência dos nossos valores para que a gente desfrute, para que a gente exerça os nossos valores. Se você não tiver consciência dos seus valores, você não consegue desfrutar deles. Então a inveja, ela é condenada pela educação, ela é condenada pela religião. Mas se você conscientizar a sua inveja, olha o ganho, né? Olha o ganho de força, olha o ganho de energia. É uma espécie de Pokémon, tem poder, né? Você muda de geração, você muda de fase. Então você percebe que aquele valor que você admira no outro e inveja coexiste em você. Você percebe que a grama do vizinho é verde e que a sua também é. Que o outro pode jogar um futebol maravilhoso ali naquela grama e você também. Isso é muito legal, senhores, expandir a consciência. Por quê? Porque a expansão da consciência é a única forma da gente permitir que as coisas cheguem até nós. A única forma da gente permitir que as coisas cheguem até nós. Então, por que que eu vou abrir aquela empresa? Por que que eu vou trazer boleto para mim? Por que que eu vou ter que montar equipe? Montar equipe, por que que eu vou ter que montar equipe? Por que que eu vou abrir essa empresa? Deixa eu ficar aqui quietinho, deixa eu ficar quietinho, não mexa comigo, André, não mexa comigo. Por que que eu vou abrir essa empresa? Porque abrindo essa empresa, porque montando essa equipe, você vai na direção dos outros, indo na direção dos outros, você vai expandir a sua consciência, expandindo a sua consciência. Você vai permitir que as coisas cheguem até você. André, é sábado à noite, eu tô aqui, eu tô solteiro, deixa eu ficar aqui quietinho no meu sábado à noite, eu não vou sair, eu não vou pra balada, eu não quero conhecer ninguém. Mas se eu conhecer alguém, se eu vir a sofrer, se essa pessoa me der um pé na bunda... André, me deixa quietinho, me deixa quietinho. Por que que você tem que sair? Por que que você tem que ir atrás de conhecer alguém? Por que que você tem que viver a sua sexualidade? Viver a sexualidade não é uma coisa fácil, né? A gente acha que a sexualidade é uma coisa tranquila, assim, eu vou lá, eu vou viver a minha sexualidade, tá tudo bem. Porque sexualidade está ligada ao reconhecimento, está ligada à confiança e à autoestima. Então, se você não tem uma confiança em você, se você não tem uma consciência do homem que você é, da mulher que você é, isso vai interferir na sua sexualidade, isso vai interferir no seu gozo, isso vai interferir no seu prazer, isso vai interferir na escolha amorosa que você vai praticar. Então, viver a sexualidade envolve um certo esforço, envolve um certo trabalho. Então eu tô aqui, eu tô quietinho sábado à noite, me deixe quietinho. Por que que eu vou sair e vou encontrar alguém? Por que que eu vou marcar um encontro? Porque indo na direção dos outros, você tem a oportunidade de se conhecer, indo para o outro. Através do outro você se conhece, você expande a sua consciência. E expandindo a sua consciência, você permite que as coisas cheguem até você. Muito bem, senhores. Aqui tem uma pergunta sobre o ciúme. E o ciúme, André?
odeio pessoa ciumenta, elas seguram a evolução do parceiro. Eu falei da inveja, agora eu vou fazer uma relação do ciúme com a inveja, tá? Eu faço isso também nesse vídeo que logo vocês vão receber aí. É assim, muitas vezes no relacionamento, um vive melhor que o outro. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tem um que vive melhor que o outro no relacionamento. Não é assim, os dois vivem bem. Sempre tem um que vive melhor que o outro. O que significa viver melhor que o outro? Vive melhor, né? Extrai, se alimenta mais da vida. Né? A pessoa vai trabalhar, ela se gratifica com o trabalho que ela tem, ela extrai um prazer da relação com os filhos, ela acorda melhor, né? Ela olha para o céu e fala, nossa, que céu bonito. É uma pessoa que se gratifica com a vida, é uma pessoa que se abastece com a vida, é uma pessoa que tem uma boa motivação, é uma pessoa que tem um bom entusiasmo ali. Então ela vive melhor, né? E o outro vive pior, ou seja, tem mais ali um mau humor, mais queixas, mais reclamações, não se abastece tanto do que faz, não consegue se alimentar do próprio trabalho, bate mais cabeça na vida. Então o que acontece? Esse que vive melhor e o que vive pior ele vai começar a fazer o que com o que vive melhor? Ele vai começar a falar assim, então o que vive melhor fala assim, eu vou fazer aula de tênis. Não vai não. Não, aula de tênis não. Não, então eu vou na academia. Não vai não. Não, eu vou sair, vou correr. Não, mas com esse shortinho não vai não. Então, eu vou fazer um curso. Esse curso envolve, né? Eu tenho que ir para São Paulo de 15 em 15 dias. Não vai fazer o curso. Não. Então, e a justificativa que o que vive pior dá é assim... É uma justificativa de ciúme. Eu não quero que você vá porque eu te amo, né? Eu não quero que você vá porque eu te amo muito e pode alguma coisa acontecer a você. Então esse ciúme controlador, possessivo. Mas se a gente parar para pensar, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo é a inveja, né? Esse que vive pior, ele tem inveja dos momentos de prazer, ele tem inveja desse prazer, ele tem inveja desse parceiro se permitir. Tira prazer da corrida, tira prazer da bicicleta, tira prazer do tênis, tira prazer do trabalho. Ele extrai da vida um bom alimento, ele se alimenta da vida e o outro não. Então ele tem inveja disso. Ele tem inveja do prazer que o outro tira. Então o invejoso, ele é muito fofo, né? Porque eu falo do invejoso, mas eu estou falando de mim, estou falando de vocês, estou falando de todo mundo. Todos nós temos isso. Então é assim, ele é muito fofo, porque ele diz assim, eu não dou prazer a você, então porque ele está sempre mal-humorado, ele não topa nada, não quer nada. Então eu não dou prazer a você, mas eu também não quero que você tenha prazer, você entendeu? Você entendeu isso aqui? Eu não dou prazer a você, mas eu também não quero que você tenha prazer. Olha a inveja, né? Olha o egoísmo da inveja, né? Eu não dou prazer a você, mas ai de você se você ousar se dar o prazer. Né? Então é isso. Então existe um tipo de ciúme que tem essa inveja na base. Né? Então o que ele está, ao proibir ali a bicicleta, ao proibir a entrada na academia, ao proibir o curso, o que essa pessoa está tentando proibir? Ela está tentando proibir os momentos de prazer, os momentos de realização que esse outro tem na vida. Então, gente, é só através do outro que nós realizamos essa expansão da consciência, por isso que nós temos que sair do nosso próprio quarto, por isso que nós temos que sair da nossa própria casa e ir na direção das coisas, porque é assim que a nossa consciência se expande e é através da expansão da consciência que nós permitimos que as coisas cheguem até nós. Então,
nós temos sempre a opção de ficar numa certa acomodação, nós temos sempre a opção de ficar numa certa manutenção daquilo que eu já tenho, ao invés da gente realizar essa expansão, da gente realizar essa evolução da nossa vida, né? E aí vem uma frase um pouquinho mais forte, que é, se você parar para pensar, nós só existimos na consciência. Nós só existimos na consciência. Nós só estamos verdadeiramente vivos na consciência quando nós estamos fora da consciência. Nós não caminhamos na vida, nós nos arrastamos e nós estamos na vida, mas é como se a gente não estivesse vivo na vida, a gente está meio zumbizão ali. E outra frase também que eu falo bastante para vocês e gosto de falar é que a vida é bela, mas há o suor empenhado. A vida é bela, mas há o suor empenhado. Então, para que a gente viva e desfrute desta beleza, é preciso empenhar o suor, esse esforço de expandir a consciência, porque é só através da expansão da consciência que a gente permite que as coisas cheguem até nós. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela companhia, bom domingo a todos, até a próxima live, na próxima semana, no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Um grande beijo a todos, tchau, tchau.